Pai não é rede de apoio. Pai é pai. É preciso que essa consciência exista para que a mudança que a gente tanto precisa aconteça de verdade. Porque enquanto o cuidado for visto como ajuda, a sobrecarga vai continuar caindo sobre os mesmos ombros, aqueles que já carregam demais. Paternidade é presença, é responsabilidade compartilhada, é vínculo construído dia após dia. E uma mãe não deveria precisar pedir o mínimo. Esse episódio foi pensado com carinho e esperança, para que as famílias sejam mais unidas, as crianças mais felizes e mães e pais mais saudáveis. Histórias que nos unem, aprendizados que nos fortalecem. Dividir para ficar mais leve. Eu sou Luciana, mãe de Léo e Gigi, e esse é o Laços Fraternos. Qual o papel real do pai na criação dos filhos? O que ainda precisa mudar dentro e fora de casa para que os laços sejam mais justos e verdadeiros? Eu quero começar o programa trazendo uma citação do nosso entrevistado de hoje, que me marcou. Cuidar da infância e da adolescência é um serviço que prestamos para a humanidade. Tem tudo a ver com o que a gente acredita aqui no Laços Fraternos. Que presença importa, vínculo transforma e a infância bem cuidada é semente de um futuro mais humano. Para nos ajudar nessa conversa, eu recebo um convidado muito especial. Ele é paciente, cuidadoso, gentil e brincalhão. Um doutor que ajuda crianças a viver melhor. E quem disse isso foi o próprio filho dele, o Luca, quando tinha apenas 8 anos. É ou não é a definição mais pura e sincera de quem vive o que ensina? Esse é Alessandro Marimpietri, pai, psicólogo, doutor em ciências da educação, autor dos livros Quando Somos Um Só e O Que é o Tempo, esposo de Fernanda Burgos, também psicóloga. Ele costuma abordar em suas falas o quanto a presença afetiva do pai transforma a dinâmica familiar. E é super engajado em ações de conscientização sobre a paternidade ativa, educação emocional e o fortalecimento dos vínculos familiares. Eu tive a satisfação de conhecê-lo na época que trabalhei na Rádio Metrópole. Isso tem uns 13 anos. E desde então, acompanho com admiração o trabalho lindo que ele desenvolve com famílias, sempre com muita escuta e sensibilidade. E hoje eu tenho o prazer de tê-lo aqui, como estrela do Laços Fraternos. Seja muito bem-vindo, doutor Alessandro. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade, essa chance da gente conversar sobre esse tema que me é tão caro. A gente conhece muito bem do doutor Alessandro como psicólogo, né, como especialista, mas e o pai? Doutor Alessandro como pai? Eu acho que a paternidade é, sem dúvida nenhuma, a experiência mais transformadora da minha vida. É a experiência que mais ressignificou a minha posição no mundo. Claro, eu trabalhava com isso, eu estudava isso, então é uma experiência que me marca de um lugar diferente, talvez, de outras pessoas. Mas, para mim, indiscutivelmente, esta é a experiência que mais me transformou. Eu acho que, de todas as coisas que eu já fiz, do ponto de vista formal, de trabalho, etc., nada disso tem o tamanho, a potência, a grandeza, a importância na minha vida, em quem eu sou, do que a paternidade. A paternidade realmente foi uma transformação muito forte e meio que confirmou na carne do meu corpo, sabe, no colorido dos meus dias, aquilo que teoricamente eu professava a partir dos livros ou das experiências na clínica. Tanto assim que o Quando Somos Um Só nasce dessa experiência, né? Meu primeiro livro nasce disso, na pandemia, eu tentando colocar... Livro lindo. Eu me emocionei quando eu li com meus filhos. A mim também me emociona até hoje. E você falando aí da descrição de Luca, né, que escreve a minha apresentação no fundo do livro, é emocionante até hoje. E então eu sempre coloquei ele para dormir, né? Primeiro aqui no meu braço, depois em cima de mim. E quando foi na pandemia, ele já com 8 anos, a gente tentou fazer isso, porque a pandemia foi dificílima, né, para todo mundo. E nós ficamos muito juntos. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ver meu filho tão de perto por tanto tempo, né? Eu trabalho muito, tenho uma rotina de trabalho muito intensa. E aquilo foi uma experiência transformadora para mim, porque eu via os centímetros dele, os centímetros reais e os simbólicos, né? Sim. Os crescimentos que ele fazia na vida, as maneiras como ele enxergava as coisas, de tão de perto que era como se fosse outra coisa, era como se fosse uma outra experiência. E numa dessas noites, a gente tentou, colocando ele para dormir e tal, tentamos colocar como fazíamos quando ele era pequeno, ele para dormir em cima de mim, e ele não cabia mais. Eu tava grandão, 8 anos.
E aí a gente riu disso, achou graça e tal. E aí teve uma hora que ele parou assim, meio que pensou com ele mesmo, olhou assim no fundo do meu olho e me disse assim: meu pai, quando você for um velhinho e eu for um adulto, você deixa eu te colocar pra dormir em cima de mim? Ai, gente. Eu não disse nada, fiquei absolutamente invadido por aquela frase, por aquela experiência. Fiz um sim com a cabeça, abracei ele forte, ele dormiu. E eu saí de lá e fui direto pro computador e escrevi de uma sentada, numa só vez, o Quando Somos Um Só. Pra ele, por conta dessa experiência com ele, mas também para todos os pais e todas as mães, todos aqueles que cuidam de criança. Ali eu tive a dimensão clara de que cuidar de uma criança é muito revolucionário, é muito político, é muito transformador, porque a criança, quando ela é cuidada, ela é capaz, de, aos 8 anos, antever que ela, adulta, vai cuidar de alguém. E isso mostra como a criança que é amada, protegida, cuidada, valorizada, respeitada, ela ama mais, ela tolera mais, ela se vincula mais com os outros, Nos ela ensina tanto, né, nos também. ensina a construir uma humanidade mais ampla. E daí nasceu Quando Somos Um Só. Então, alguém que ouve uma frase como essa, alguém que tem essa experiência, por mais livros que eu tenha lido, por mais coisas que eu tenha feito, nada chega aos pés da potência, da grandeza dessa experiência. Quando a gente, no primeiro episódio da gente, eu trouxe aqui como convidada duas mães, Uhum, e um dos assuntos que a gente comentou aqui foi com relação à sobrecarga da mãe, uhum. por conta da, como é que eu chamaria? Da falta de participação dos pais Sim, na vida ativa das crianças. sim. Por que que você acha que isso acontece ainda? Né? A gente vê que cada vez mais os pais estão mais ativos, mais presentes, mais, né, assumindo a sua responsabilidade. Mas, assim, a gente ainda vê a passos lentos. É. Por que que isso acontece? Tá muito melhor, mas ainda tá longe demais do que a gente gostaria. E eu acho que isso é cultural, né? Eu acho que a gente criou ainda um processo de divisão em que o homem cuidaria da mantença externa, extrínseca à vida do filho, então sai para trabalhar, traz o dinheiro para casa, e a mulher cuidaria de toda a parte que é íntima, que é do dia a dia, que é do afetivo, que é do cuidado, que é dessa dimensão mais para dentro, né? Isso dentro de um modelo familiar da metade do século passado, né? Mais ou Sim, menos lá na metade do século passado. A gente evoluiu em passos super largos, em uma série de quesitos, mas essa lógica machista, estrutural, ela não foi reconfigurada plenamente. E criou-se uma armadilha perigosa para as mulheres, né? Porque vocês, né, mulheres, continuam dando conta dos filhos, estão trabalhando, têm suas carreiras, cuidam da saúde muitas vezes dos companheiros e das famílias que envelhecem. Então nós temos hoje uma geração de mulheres que cuida dos seus pais, cuida dos seus filhos, cuida da sua carreira, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde mental. Quer isso. dizer, é louco imaginar que alguém possa dar conta de tudo isso sozinho. E os homens, eles, quando acham que estão fazendo bonito na foto, ajudam, né? A gente vai lá e colabora. Só que a ideia de ajudar é uma ideia perigosa porque parte do pressuposto que a responsabilidade é de vocês. Isso. E quando a responsabilidade é de vocês, mesmo quando vocês não estão fazendo propriamente algo, vocês estão conectadas àquilo. Então existe um desgaste mental, psíquico da mulher que é intangível, que é pouco mensurável e que é muito desrespeitado na nossa sociedade. Que é essa ideia de que a mulher não se desliga nunca da experiência dos filhos. E isso se abriga numa ideia absolutamente equivocada de que, como se a mulher tivesse uma predisposição ou biológica ou divinal para essa experiência, que absolutamente não é verdade. Então, é custoso para os homens achar esse espaço. Eu ouço muitos homens ainda em 2025 me dizendo que é difícil fazer isso porque não brincaram de boneca, que quando ele tiver mais velho eles vão Sim. interagir, que coisas desse tipo. Sim. E, ao mesmo tempo, eu ouço mulheres que têm um pouco de dificuldade também de abrir espaço para que isso aconteça, porque Verdade. criam uma expectativa de controle sobre um padrão de excelência, de fazer como elas fariam. Isso. E eu acho isso perigoso para as mamães que estão nos ouvindo, porque é útil para as crianças que haja uma diversidade, uma pluralidade de procedimentos e de vivências de cuidado. É claro que a maneira que eu cuido do meu filho é diferente da maneira com que minha mulher cuida do nosso filho.
E tem que ser diferente, porque nós somos diferentes. E é isso que garante a ele entender que mesmo sob perspectivas e paradigmas diferentes, ele pode ser cuidado. Isso favorece que ele vá ao mundo. Isso favorece que ele morda a vida, que ele acredite nele, que ele possa arriscar. Porque ele sabe que pessoas diferentes cuidam diferentes, mas ele pode continuar sendo cuidado. Faz com que ele se afaste da gente com um pouco mais de segurança. Faz com que ele se arrisque mais nos enfrentamentos seus próprios da vida. E, por outro lado, também os homens precisam entender que pode ser diferente, mas não pode ser irresponsável. Isso. Então, o problema é que chega, às vezes, à beira da responsabilidade, né? Então, pais que não conseguem dar conta dos seus filhos e perdem seus filhos em locais públicos, pais que esquecem de passar o protetor e a criança volta com uma queimadura de não sei São, quantos às vezes, graus. coisas mínimas, né? Tipo, alimentação, Comer, hora de então, dormir, essas coisas. Claro que dentro de um limite aceitável, se a criança dorme às 8, vai dormir 8h30, não faz mal nenhum, tá tudo certo. É melhor que ela tenha um pai ativo e durma às 8h30 do que não ter. Isso. Agora, não dá pra criança dormir às 2 da manhã e acordar às 6 pra ir pra escola no outro dia, não dá pra não levar o material, não dá pra sair sem escovar o dente, não dá pra sair sem a lancheira. E essa dimensão, os pais têm que assumir para que as mães também tenham confiança de que o guri vai estar minimamente protegido. Sendo bem cuidado, Sendo né? bem cuidado. Vai falhar uma coisa aqui, outra ali? Vai, como as mães também falham. E é bom que falhem. Porque isso ensina as crianças também uma certa autorização de que falhar é humano e que errar é possível. E eles também podem errar. E quando eles errarem, nós não vamos apontar o dedo. Nós vamos acolher e vamos dizer, ok, vamos consertar isso. E vamos, bola pra frente. Mas eu acho que falta ainda, né? Essa dimensão dos homens perceberem o quanto isso é bom. Eu acho que falta a dimensão dos homens perceberem o quanto isso é transformador. O quanto isso nos ressignifica e o quanto isso é bom para a coletividade. Então, acho que cuidar de um filho é uma experiência de transformação em que você se joga numa espécie de abismo em que você não tem a menor ideia do que tem embaixo. Se é água, se é pedra, se arrisca. Mas o voo é lindo. O voo é incrível. Você não sabe o resultado. Ninguém sabe. E para nós homens é um pouco mais complexo, porque quando os filhos vêm pela via biológica, na história da mulher, o corpo, a biologia, vai dando pistas para ela de que as coisas vão mudar. Sim. Né? Os pés incham, quando nasce o cabelo tem azia, a bexiga fica comprimida, fica levantando várias vezes para fazer xixi, já avisando, ó, se ligue sinais. Que daqui a pouco dormir é um verbo que você não vai conjugar. Preste atenção que o que um bebê espera de um adulto é o absoluto. Isso. Então, por um tempo da vida, a gente tem que estar muito dedicado a esse bebê. Então, a mulher, tem, quando é pela via biológica, tem essas pistas. O homem não tem. E o homem que se distancia de um acompanhamento, de uma gestação de maneira mais simbólica, no sentido de falar com este bebê, de cantar para ele ouvir, de preparar as coisas dele. Eu me lembro que eu e minha esposa fizemos sabe aquela coisa que põe na porta do hospital? Nós que fizemos para ele, né? Juntos, escrevi um texto, ela fez um desenho. Sim. E tal. E isso já era, de certa maneira, arrumar a casa para ele, né? Limpar as coisas. Então, isso que é legal, assim, você vê a participação do pai até nesse momento, né? Porque, assim, claro. É uma expectativa muito grande para a mãe. Então, assim, quando ela não vê aquela contribuição do pai, não vê aquela iniciativa, né? Aquela empolgação, não é a mesma coisa. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam, que a maternidade e paternidade pode ser mais leve a partir do momento que ela for dividida e, né, a responsabilidade não ficar só com a mãe. E mais intensa, né? Nós somos o único bicho, Luciana, que nasce antes de nascer. Antes de Luca nascer biologicamente, ele já existia no plano simbólico da minha vida e da vida dos que antecederam ele. Sim. Tinha expectativas, tinha medo, tinha angústia, tinha tensão, tinha alegria, tinha sonho, tinha fantasia, tinha tudo isso. Tinha o nome dele, tinha a ideia de como ele seria. Toda essa construção simbólica prévia é uma bagagem que a gente já nasce carregando. Todo mundo. Só os humanos têm essa prerrogativa. Outros bichos não têm isso. Só os humanos sabem que não sabem. Só os humanos precisam nascer 2 vezes, como disse o Fernando Sabaté. A gente nasce biologicamente, depois a gente nasce para a humanidade. A gente tem que ser ensinado a fazer parte do coletivo. Então, preparar a chegada de um filho é uma maneira da gente atualizar as nossas condições de pai para inventar esse papel. Mas a maior parte dos homens, infelizmente, não faz esse, vamos chamar assim,
pré-natal masculino Isso. psíquico, né? E aí, quando chega o guri na maternidade, que bota no braço do pai, aí fala, então agora, cara, assume aí, chegou a sua vez. E as pernas bambeiam, claro, a gente fica inseguro, porque chega um guri, que é, né, um bebezinho muito frágil, o bebê humano, Sim. ele é muito frágil. Se ele não for cuidado, se não tiver um adulto que pare sua vida para cuidar dele, ele não sobrevive. E isso que é a nossa fragilidade biológica mais potente, é também a nossa força simbólica mais potente. Por quê? Porque obriga que o adulto pare a vida para cuidar dele. Nessa conexão, faz com que 36 meses depois, ele seja capaz de fabular uma coisa inédita. Era um menino que mal sabia que a mão dele era dele, e 36 meses depois, ele supera os bichos mais perto da gente, que são os macacos, que só aprendem por imitação. Sim, então o que eu acho, na verdade, é que o que a gente precisa é consciência para entender que esse processo é realmente importante, né? A gente vive numa correria tão grande que a gente não percebe o quanto aquilo é passageiro e o quanto aquilo poderia ser muito mais satisfatório, muito mais prazeroso, né? Se as pessoas entendessem que é uma fase. E muito decisivo para a criança. Os 1000 dias, que está muito professado aí na literatura técnica e também nos meios de comunicação, os 1000 dias da criança, né? Então, da gravidez até a primeira infância, esse período é decisivo. Decisivo. Vou lhe dar um exemplo biológico. O cérebro de um bebê pequenininho tem zilhões de conexões, todas elas frágeis. O que vai determinar quais dessas conexões permanecem e ficarão robustas, significativas, é a interação desse bebê com o ambiente. Então, o ambiente modifica a arquitetura cerebral de uma criança. Por um processo de poda, algumas dessas conexões neuronais vão deixar de existir. Se uma criança não for cuidada, protegida, amada, nomeada, se não houver ali uma confluência de circunstâncias protetivas, algumas dessas conexões que poderiam ser decisivas para a vida dela deixam de existir e não voltam mais. Então, é importante a gente entender que não estamos falando de uma coisa abstrata. Nós estamos falando de uma coisa muito palpável. A presença de pai e mãe na vida de crianças pequenas é decisiva para a saúde desta criança, decisiva para a saúde materna, porque o puerpério é um momento muito difícil para as mães, decisiva para a construção de uma paternidade consciente, ativa e plural, e é absolutamente decisiva para a humanidade. Porque quando a gente faz isso, a gente está enlaçando os nossos meninos e meninas, os meus, os seus, os de todo mundo, e quando eu cuido de meu filho, de certa maneira, eu estou honrando e cuidando dos seus. E você é a mesma coisa, porque a criança e a adolescente é uma responsabilidade de todo mundo. Então essas crianças amadas, protegidas, que contam com pais, que têm serviço de saúde, que comem bem, que são expostas à natureza, que têm todas essas condições de saúde que potencializam o seu desenvolvimento, elas terão mais chance de se encontrar e construir uma humanidade um pouquinho melhor. Que é essa a nossa intenção, que os meus filhos meu filho e os seus se encontrem e possam reconstruir coisas que a gente sabe que não estão dando muito certo aqui pra gente. Para isso, eles têm que estar seguros, eles têm que ter contato com matrizes afetivas muito presentes. Então, essa dimensão da afetividade, que fica muito secundarizada nas nossas discussões, me parece um tema central para que a gente pense no funcionamento da gente enquanto São humanidade. vários impactos positivos, né, para a criança e até mesmo para os pais. Sim. Não dá pra gente pensar na saúde mental de uma criança sem pensar na saúde mental dos pais, especialmente da mãe. Então, se a gente quer cuidar bem de uma criança, essa mulher tem que ter um trabalho digno, tem que ter o direito a se separar um pouco dessa criança de vez em quando, tem que ter uma rede de apoio em que ela realmente possa confiar e possa dormir tranquila, sabendo que o bebê está bem cuidado, tem que estar bem alimentada, ela tem que ter algum momento em que ela possa pensar em outra coisa que não seja só na maternidade, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser amada, ela tem que ter direitos garantidos, né? Ela tem que ter uma licença maternidade justa, que ela possa dividir com esse pai que também possa cuidar. Ou seja, tem todo um contexto que vai desde o direito até a economia, passando pela saúde mental, porque isso tudo está muito interligado, que vai dar a ela condição de poder cuidar dessa criança. E uma vez que ela tem a condição de cuidar dessa criança, ela não está prestando um serviço a João, Maria, José. Ela está prestando um serviço à humanidade.
ela está contribuindo para que nosso enlaçamento seja menos violento. Todos os países que investiram em cultura da infância têm melhores índices de segurança pública. A educação vai bem, a saúde vai bem, a convivência social é boa. Ou seja, a gente vê que os nossos marcadores sociais, nesses países que têm como política pública a proteção integral da cultura da infância, da saúde materno-infantil, tem índices coletivos muito interessantes para a gente aprender. Tem um Nobel de Economia que ele diz que a cada dólar que a gente investe numa criança, voltam 7 para a sociedade. Eu não conheço nenhum investimento em que a gente invista 1 e volte 7. Então, assim, cada grana, cada afeto, cada direito, cada ação pública que a gente investe para melhoria da qualidade de vida das infâncias são um retorno para a humanidade extraordinário, né? E isso passa, sim, diretamente pela participação dos pais nesse processo. É fundamental, né? Agora, doutor Alessandro, como foi sua infância? Você teve um pai participativo? Como é que foi? Tive 2. Eu tive uma infância extraordinária e tive 2 pais. Essa história é muito engraçada, porque meu pai e minha mãe se separaram cedo. Eu era uma criança. Numa época em que isso não era muito comum, né? A lei do divórcio no Brasil, salvo engano, no final da década de 70. E meus pais se separaram na década de 80. Era pequeno. E, passado alguns anos, minha mãe se casou de novo com o meu padrasto, com quem ela foi casada há 40 anos, né? Até, infelizmente, ele falecer na pandemia. E, diferente das outras famílias, meu pai e minha mãe nunca se separaram de maneira beligerante. Eles nunca brigaram. E eles se conviviam muito bem. Tanto assim que tem uma história engraçada que, na volta das férias, pediram ao meu irmão fazer um desenho das férias, e ele desenhou, e tinha várias mães e vários pais, e aí a escola ficou preocupadíssima, chamou minha mãe lá, minha mãe saiu dos seus cuidados, minha mãe sempre trabalhou muito, saiu dos seus cuidados e foi lá para entender o que era. E eles mostraram o desenho e disseram, olha, seu filho é um caso grave, porque ele tá com problemas aqui e tal. E minha mãe disse, nada, não é caso grave, coisa nenhuma, eu vou te explicar. Essa aqui sou eu, e esse aqui é o meu atual marido. Essa criança que tá do lado dele é a filha dele do primeiro casamento. Esse aqui é meu ex-marido, pai desses 3 filhos, com a sua atual esposa. E essa outra criança aqui é a filha dela do primeiro casamento. Nós estamos todos juntos na casa de praia passando o veraneio. Naquela época, isso era absolutamente fora da caixa. As pessoas olharam para minha mãe e ficou assim, que mulher louca, como é que isso é possível? E era exatamente o que acontecia. Nós íamos todos em dezembro para casa da praia e voltávamos depois do carnaval. Todos. Isso eu acho extraordinário. Eu me lembro que... Gente, é muito importante, porque a gente vê hoje pais se separando e quem sofre são as crianças que mais sofrem. Claro, a conjugalidade, ela se desfaz. E tem que se desfazer quando ela não é saudável, porque isso produz saúde em todo mundo. Mas a parentalidade, ela se mantém. Então, esses casais que rompem as suas conjugalidades vão ter que achar maneiras de ter... É claro que eu não espero que seja assim. Não, justamente. Precisa, mas um mínimo de respeito, de companheirismo. Isso é tão forte na minha vida. A relação dos meus pais entre eles é muito forte. O segundo marido da minha mãe era médico. E ele estava na casa da praia, ele sentiu uma dor, fez o autodiagnóstico, viu que era uma coisa grave, e ele pegou o carro e ele mesmo se internou no hospital. Um quadro lá de um abdômen agudo. Já sabia o que era e tal. E aí ele avisou as pessoas, nós todos fomos para lá. Quando eu cheguei lá, fui a segunda pessoa a chegar, meu pai, biológico, estava segurando a mão dele, dizendo, calma, velho, respira, vai passar, calma. Eu entrei naquela cena, e aquilo para mim foi absolutamente comum. Então, passado um tempo, eu analisando isso, eu vejo o quanto isso é incomum, né? Quer dizer, 2 pais, porque, claro, os 2 têm uma função absoluta de pai, e eles ali, parceiros, e tudo bem. E acho bonito isso, né? Não é o que a gente espera, né? Não. Que a família se desfaça. Não, mas assim, se não der certo, por algum motivo... Eu não considero que a minha família se desfez. Perfeito. Eu considero que a minha família se refez. Se refez, perfeito. Não é? Porque até hoje, meu pai e minha mãe convivem. São amigos. Agora foi aniversário de minha mãe, quinta-feira, meu pai estava lá em casa, comemorando com ela e tal, chamando ela para almoçar. São amigos até hoje. E já idosos, né? 77, 78 anos, já são idosos. Convivem naturalmente, regularmente. Meu pai e minha mãe convivem regularmente. E conviveram assim a vida inteira, porque eles tinham um projeto em comum. O projeto em comum é esses filhos. O projeto deles como casal não funcionou. Mas o projeto deles como pais desses filhos continua ativo até hoje. Aos 77, 78 anos, eles continuam sendo pais desses 3 filhos. E convivem harmoniosamente, gentilmente,
Não quer dizer que hora ou outra não tem um conflito aqui, outro ali. Claro que tem. Mas é respeitoso. Então, Sim. se você pensar na minha infância, isso pra mim é um marco, primeiro. Segundo, que nós fomos morar numa casa. E nesta casa aconteceu todas as coisas que a gente puder imaginar, né? E nós fizemos coisas na minha infância que... Nós fizemos um circo da minha casa, meus pais permitiram. A gente chamava as pessoas da rua pra ir pra minha casa, pra ver o circo que a gente montou. Nós fizemos uma biblioteca. Nós fizemos um jornal na minha casa. Eu escrevia o jornal, minha irmã desenhava, uma vizinha que virou publicitária fazia a diagramação, e meu irmão vendia na rua o jornal. O jornal se chamava Caro Amigo. Nunca esqueço disso. E coisas que a gente fez que eu olho assim e falei, meu Deus, e meus pais sempre bancaram essa maluquice boa da infância, Sim, né? sim. E depois de mais velhos, com a adolescência chegando, os meus pais foram muito sábios e colocaram todos os nossos amigos adolescentes em casa. Então, era lá em casa tudo. As festas homéricas, farras, gente dormindo. Na casa da praia tinha gente que dormia embaixo da mesa, no corredor. E eles nunca... isso nunca foi um incômodo, sabe? Isso sempre foi uma celebração para eles, sempre foi uma alegria. Eles ajudavam, faziam feijoadas enormes para aquela meninada toda e bancavam essa ideia dos meninos lá. Claro, devia ser uma bagunça enorme, devia ser uma treta daquelas. Mas eles faziam isso com muita delicadeza. E você acha que isso influenciou para o pai que você se tornou? Tenho a mais remota dúvida. Eu sou fruto dessa experiência. Um tanto anárquica, um tanto fora de esquadro para a época, e ainda hoje seria um pouco fora de esquadro, mas que me dá o tom. Eu tenho um filho único, né? E a minha casa vive cheia. Quando eu tô na casa da praia, ele diz assim, eu queria pegar um amigo, eu pego meu carro, vou, pego os amigos todos, trago de volta. Eu faço exatamente a mesma coisa. Eu me lembro o marido de minha mãe, especialmente, cozinhando, né? Ele ficava na madrugada cozinhando as comidas para o pessoal que ia chegar. Eu faço exatamente a mesma coisa, sabe? Eu tenho características, defeitos e qualidades que eu vejo nitidamente uma referência muito clara dessas pessoas que cuidaram de mim. Claro que com muitas coisas que eu não concordo. Porque a infância dessa época era uma infância sobrevivente, né? Sim, não tinha cinto de sim, segurança, não tinha cinto de 3 pontas, cadeirinha de bebê, não tinha esse negócio. nada. Eu me lembro de minha mãe chegar pra mim e dizer, meu filho, você tá com fome? Eu que ficava na barra da saia dela pedindo comida. Era assim que a gente fazia. A gente que era muito mais ativo, não tinha essa dimensão que tem hoje. Então eu tenho coisas dessa experiência que eu não vou repetir com meu filho. Sim. Mas essa ideia do campo afetivo, desse lugar da família como lugar de afeto, não somente da família, mas dos nossos. Meus amigos até hoje são esses amigos. Os filhos desses amigos até hoje estão na minha casa. Os vínculos que a gente Até hoje constrói, eles né? lembram disso como um lugar, assim, de um território mesmo, de encontro, de celebração. Eu me lembro que fizemos uma festa da fantasia e minha mãe e o marido se fantasiaram para participar da festa. Então, Quer dizer, entraram no clima. entraram totalmente no clima, participavam daquilo como se fosse uma coisa. E isso nunca foi um constrangimento para os meus amigos. A presença dos meus pais nunca foi um constrangimento como poderia ser. Nunca foi um mico, nunca foi desagradável, porque nunca foi cerceador, nunca foi irresponsável. É verdade, nunca houve nenhuma irresponsabilidade. Minha mãe, ela tinha um lema, quando eu era mais velha, ela dizia assim, você quer chegar a que horas? Quando eu comecei a sair à noite, assim, Sim, jovem adulto. Não, jovem adulto. E ela, você quer chegar a que horas? Aí eu achava aquilo estranhíssimo. Eu falava, sei lá, 2 horas. Eu falava, perfeitamente. Saia 15 para as 2 onde você está para chegar aqui 2. Porque se você chegar 2:01, você dorme na varanda. E era exatamente assim. Se eu chegasse 2:01, eu dormia algumas vezes na varanda, eu e o cachorro. Porque o esquema era esse. Você pode chegar a hora que quiser. Mas na hora que você disse que você vai chegar, você vai chegar. E ela punha um despertador, acordava. Se eu não chegasse, ela trancava uma porta, uma outra tranca da porta, não deixava a gente entrar. Coisas que eu acho muito úteis. Quando eu comecei a sair, queria andar de ônibus. Olha que diversão, né, gente? Que vontade que a gente tinha. Nossa, quero andar de ônibus e tal. Tá bom, meu filho, vou te ensinar. E ela foi, se prontificou, me levou. Eu queria ir da Arpituba, onde nós morávamos, ao Shopping Barra, que é onde tinha um karaokê, tinha as meninas e tal. Eu queria ir pra lá. E assim foi feito. E aí, agora que você já foi comigo, você pode ir sozinho. E eu fui sozinho. Eu me lembro, claramente, da mágica que era, eu pequenininho, botando uma mão, aquele carro enorme parando pra eu entrar.
Depois eu subindo, apertando aquela cordinha de varal que tinha no ônibus. Não sei Sim, se você lembra, pra pra... parar. E o ônibus parava pra eu descer. E eu andava pela rua até o shopping. Eu achava aquilo de uma liberdade, de uma conquista extraordinária. Cheguei em casa maravilhado. Minha mãe, e como foi, meu filho? Me conte, entusiasmada. E eu contei tudo. E ela vibrou. Ela disse: então pronto, meu amor, tome um banho, troque a roupa, que nós vamos sair. Eu, pra onde? Vamos ao supermercado. Por que o supermercado? Se você tem idade pra andar de ônibus sozinho, tá na hora de se aprender a fazer supermercado. Olha, E a tá partir vendo? daquele dia eu tinha que fazer o mercado regularmente, porque se eu tinha idade pra ter essa autonomia, eu tinha idade pra assumir uma responsabilidade. Aos domingos, ela dispensava os funcionários que nos assistiam e nos colocava pra fazer as coisas da casa. Sim. Minha irmã fazia as coisas ditas masculinas, tipo lavar carro, cuidar do cachorro, cuidar do jardim, e eu e meu irmão as coisas ditas femininas, cozinhar. Foi assim que eu aprendi a cozinhar. E a gente era obrigado a passar, lavar, fazer essas coisas todas. Odiando. Não é que eu adorava minha mãe, eu odiava, eu tinha Sim. raiva dela. Mas hoje eu vejo o quanto isso foi formador Transformador para pra... quem eu sou, né? Para honrar esse trabalho doméstico, para entender que aquelas pessoas estão ali e que aquilo é um trabalho e que eu não posso sujar de qualquer jeito, porque nessa herança, né, escravocrata que a gente tem no Brasil. Então, esse respeito, essa condição, eu tenho muitos agradecimentos. Poderia passar um podcast inteiro falando sobre isso. O quanto os meus pais foram decisivos em ensinamentos de quem eu sou. E eu espero fazer o mesmo pelo meu filho. Ô, doutor Alessandro, e o que seria um pai participativo, de fato, né? A gente sabe que a gente vive numa correria, trabalho é importante, mas como fazer para conseguir equilibrar isso? Eu acho que um pai participativo é um pai que entende que ao ter um filho, a sua vida vai mudar. Não dá mais pra gente ter um filho e achar que a nossa vida vai ser igual de quando a gente não tinha. Então, se o pai não está preparado, ou a mãe, para essa mudança, não tenha filhos. Compra uma samambaia. Porque a samambaia é fácil de cuidar. Você molha às vezes não molha. Não dá muito trabalho. Filho dá um trabalho imenso. Revoluciona a sua vida. Convoca entranhas subjetivas suas que você nem sabia que existiam. Vira a sua vida de cabeça para baixo. E se você não acha isso bom, não viva essa aventura. Agora, se você acha isso bom, viva essa aventura com toda a intensidade que ela tem. Não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar e vai só cuidar dos filhos, mas quer dizer que eu não posso trabalhar da mesma maneira que eu trabalhava antes. Eu não posso viver da mesma maneira que eu vivia antes, porque agora existe uma vida que durante um tempo da sua existência depende, em certa medida, de mim. A ideia é que dependa cada vez menos, que ele vá se desenvolvendo, se envolvendo cada vez menos, tendo cada vez mais autonomia. Mas durante um tempo da vida ele vai precisar. Então, o pai participativo é aquele que tem a coragem de ressignificar a sua própria vida para cuidar de alguém, para estar presente na vida de alguém. Há pais que não estão mais vivos e que até hoje fazem presença definitiva na vida de crianças e adolescentes e adultos. E há pais que têm a chance de conviver diuturnamente com seus filhos e não deixam uma marca nessa experiência. Então a pergunta que eu faria para os pais que estão nos ouvindo é: qual é a sua marca? Qual é a sua impressão digital, subjetiva, na vida do seu filho? O que acontece entre você e seu filho que não se repete com mais ninguém? Eu tenho muita clareza na minha relação com meu filho que há coisas entre eu e ele que só acontecem entre nós. Com ninguém mais no mundo aquilo se repete. Isso é uma identidade, isso é uma impressão digital, isso é único. Mesmo que eu não esteja fisicamente na vida do meu filho, eu estarei para sempre com ele. Porque eu construí com ele e ele estará para sempre comigo. Porque eu construí com ele algo que é tão nosso, que é só nosso, de tal modo, tão forte, tão decisivo, que eu continuo fazendo função na vida dele. Isso não quer dizer que todo o tempo da minha vida eu estou com ele. É importante que eu diga para ele, quando ele era pequeno, que eu ia trabalhar, ele perguntava: por que você vai estar aí para trabalhar? Eu não dizia: porque eu vou ganhar uma grana para comprar um brinquedo para você. Eu dizia o seguinte: porque eu te amo, você é o sol da minha vida, mas eu também amo o meu trabalho. E agora, nesse momento, eu preciso ir trabalhar porque eu quero ir trabalhar. Porque eu gosto de trabalhar. Mas você não se preocupe que tal hora eu vou voltar e vou ser todo seu. Esse entendimento é muito importante para dizer aos meninos: do mesmo jeito que você é o centro, e eu carrego você no meu trabalho, você está comigo, a gente nunca se separa. Um pai e um filho que tem essa conexão não se separam.
Mas eu me afasto dele para buscar outras coisas e eu ensino a ele que isso é bom. Sim, E é como se eu abrisse a janela do mundo para ele também ter curiosidade e interesse. Poxa, se meu pai tem interesse pela vida, eu também quero saber o que me interessa. Sim. Então, meu filho hoje, ele tá muito interessado no futebol, joga muito futebol. Foi um interesse dele, que ele criou. Foi para ele, não foi uma coisa que eu propriamente... Não, eu nunca joguei futebol na minha vida. Eu torço e tal, mas não era um jogador. E ele é um jogador, porque é o desejo dele, o projeto dele. E de mim, sabe o que ele tem? Todo o apoio. Todo. Amanhã ele joga, eu estarei lá, levando, buscando presente, todo lado, sei dos calendários, eu participo disso porque é o projeto dele, vai ter todo o meu apoio, mas é dele. É o projeto dele. No dia também que ele quiser ressignificar esse projeto e pensar em outro, eu vou apoiar. E quantos projetos ele quiser, que ele quiser ter, que ele quiser experimentar, ele terá o meu apoio. Agora, se ele começar mais velho, a começar a projetar 1000 coisas e não concluir nada, eu vou chamar ele para ter uma conversa e vou dizer, filhão, se ligue, você tá projetando várias coisas e não tá terminando. Vamos escolher uma coisa para terminar? Então também o pai pode fazer. Claro. Né? Guiar. Não é também tudo aberto, pode tudo. Não, tem uma regra e um compasso que o pai tem que dar. Mas antes de tudo, ele tem que incentivar o filho a arriscar, o filho a voar. Então, um pai participativo não é necessariamente aquele que está full time com seu filho, mas é aquele que está sempre com seu filho. Tempo de qualidade, né, doutor Alessandro? Eu tenho muito receio dos pais nos ouvirem com essa... Sim. Porque eu e você sabemos o que você está querendo dizer com tempo de qualidade. Mas quem nos ouve pode dizer assim, não, tempo de qualidade, então eu vou ter 10 minutos com o cara por dia. Verdade. E, com muita qualidade, tá tudo certo, não funciona. O tempo tem que ser de qualidade, porque se não tiver qualidade, não temos nada. É uma condição absolutamente necessária, mas o tempo de qualidade não é uma condição suficiente. Porque precisa tempo para criar filho. Entendeu? Tempo mesmo, tempo de quantidade. Então você tem que entender que na sua agenda, eu sou uma pessoa que trabalho, veja, como foi difícil a gente conseguir, né? Quanto tempo a gente levou para eu conseguir vir aqui e conseguimos num sábado. Porque talvez na semana fosse muito difícil. Então eu trabalho muito, mas eu tenho na minha agenda programado na minha vida um tempo para dedicar-me a ele. Tem dias na minha semana que eu sou capaz de não vir ao seu podcast porque eu vou levá-lo ao treino. Sim. Porque para mim isso é tão importante quanto vir ao seu podcast, ou atender meus pacientes, ou fazer minhas palestras. É parte da minha vida, entende? Então é esse pai entender que é parte da vida ter um tempo para estar com seu filho. E o seu filho saber que você parou tudo para estar com ele. Isso tem um poder, isso tem uma força, isso tem uma dimensão simbólica na vida de alguém que é difícil da gente mensurar. Alguém saber que a pessoa para tudo só para estar com ele, porque isso é muito importante. Então, eu acho que isso é a presença, sabe? É a capacidade de você mergulhar nessa experiência com toda a intensidade que ela produz. E com relação à sociedade, como é que você acha que a gente poderia contribuir de alguma forma para que as relações de pais fossem mais ativas, mais participativas? Eu acho que a gente tem que criar filhos de um outro jeito. A gente tem que desconstruir esse machismo com essa nova geração para que eles possam entender que a masculinidade não está pautada no azul ou no rosa. Isso é ridículo. Ou que existem brinquedos de menina e brinquedos de menino. Isso ainda existe hoje. Você vai comprar vai numa loja de brinquedo e pergunta, é menino ou menina? Eu vou sempre responder, é uma criança. E eu tenho uma história engraçada para contar sobre isso. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos um Falcon. Eu e meu irmão um Falcon, minha irmã tinha uma Barbie. Sempre minha irmã queria pegar o Falcon da gente para brincar com a Barbie e tal. Era uma confusão. Então, meu pai tomou uma decisão. Essa foi uma decisão de meu pai. Sim. Vou comprar um Falcon para sua irmã e vou comprar uma Barbie para cada um de vocês. E nós ficamos muito felizes e muito preocupados. Porque nós sabíamos que não era correto ter uma Barbie. Então, nós fomos à loja de brinquedos e fomos meio escondidos. Foi uma coisa meio contrabandeada. Pegamos assim, escondido e tal, porque sabíamos que socialmente, emocionalmente, era maravilhoso. Porque eu teria finalmente a boneca que eu não precisava ficar pedindo pra minha irmã pra brincar. E eu teria meu Falcon só pra mim e pra minha irmã. Seria assim, uma libertação. Mas do ponto de vista social, nós tínhamos clareza que isso era mal visto. E foi muito importante meu pai ter feito isso. Porque sem ele saber, ele desconstruiu essa ideia machista, boboca, ingênua, cafona, de que a criança não pode brincar disso ou daquilo, porque vai... A gente sabe hoje, cientificamente, que isso é um equívoco. Mas a gente continua vendo isso hoje, né? Pais que são muito ansiosos com essa perspectiva de que a masculinidade tem que ser
bruta, tem que ser firme, mas não precisa ser bruta. Tem que ser corajosa, mas não precisa ser violenta. Tem que morder a vida, mas pode acolher. Tem que lutar, mas tem que amar. Ou seja, esses papéis não estão no masculino ou no feminino É necessariamente. equilíbrio mesmo, né? Estão na vida. Então, é importante que a gente ensine que tão importante quanto sair pro mundo, para ganhar um mundo, para trabalhar, para criar coisas, é importante amar, cuidar, pôr no colo, ter um contato pele a pele que muitos pais não têm com seus filhos, sabe? Ouvir o que ele tem a dizer, perguntar como ele está se sentindo, deixar que quando ele caiu e não se machucou e chorou, que ele possa chorar porque ele está assustado, o tempo que for necessário para aquela dor passar, para depois dizer, agora que você chorou, se reorganize e siga a vida. Ou seja, deixa viver as coisas que tem para viver e chama o guri para a vida. Isso são coisas que a gente não faz, né? Então, eu acho que é muito importante que as novas gerações, que são muito mais abertas do que nós fomos, sejam capazes de repensar papéis sobre o masculino e o feminino que redimensione a parentalidade. E isso eu acho que vai ser um avanço humanitário sem precedentes. É porque é uma coisa difícil, mas não é impossível, né? A gente Com precisa certeza. acreditar que... Eu não vejo, por exemplo, meu filho desconfortável com as novas configurações familiares. Famílias que têm 2 pais, 2 mães, Sim. trisais, ou famílias casados que vivem em casas separadas, essas coisas que a gente vê hoje. Sim, Meu filho olha para isso sem qualquer espanto, porque isso para ele é a ordem do dia. sim. Ah, Alessandro, mas isso é perigoso porque pode incitar as crianças. Não, isso é a vida. E a vida desse tempo é essa vida. Sinal ser respeitoso Claro, isso não quer dizer que ele vai viver essa experiência, mas quer dizer que ele experiência. sabe que isso existe no mundo e tá aí. E é importante a gente saber que a humanidade sempre deu seus pulos. Quando as mulheres puseram o maiô, década de 30 do século passado, a família estava acabada. E nós estamos aqui. Quando a caneta esferográfica surgiu, as pessoas não assinavam documentos com a caneta esferográfica. Porque não confiavam. Achavam que ia pagar e tal, não confiavam. Quando a TV surgiu, os livros iam acabar. E aqui estamos nós. Então a gente, sempre que o mundo gira e muda, a gente fica em pânico. O Bauman tem um livro chamado Retrotopia. E é a utopia do passado. Quando a gente tem diante de um cenário de incerteza, a gente pega o passado, dá uma maquiada nele, faz um peeling. E a gente, bons eram aqueles tempos e tal. Nada. Os tempos antigos eram ruins. Tinha uma série de problemas e tinham coisas incríveis. E os tempos de hoje têm problemas imensos e coisas incríveis. É com isso que a gente tem que lidar, entende? Então a gente tem que criar os nossos filhos para lidar com a humanidade tal como ela é. Com seus dilemas e com suas alegrias. Com suas belezas e com suas dores. Para que eles possam, dentro dessa perspectiva, achar o seu caminho e construir uma outra saída mais tolerante, mais plural, mais inventiva. Ai, gente, esse papo tá tão bom, dá vontade de não parar, mas a gente tem que finalizar. Vamos lá, que mensagem você deixaria para os pais serem mais ativos, mais presentes, mais participativos? Acho que para aqueles que querem, mergulhar nesse abismo com coragem e desfrutar o voo. A paternidade é um tipo de viagem que é muito mais peregrino do que turista. É muito mais aproveitar o caminho meio sem saber aonde isso vai dar, do que ficar recortando pedaços de realidade para poder colecionar. Então é ter a coragem de viver o caminho. Ter um filho aos 2 anos é uma experiência, aos 5 é outra. Aos 15 é outra. Aos 8 é outra. Então, eu queria, se você me permitir, em um minutinho, citar uma música do Chico Buarque que eu acho que fala dessa experiência. Ele diz assim: preciso não dormir até se consumar o tempo da gente, te amando devagar e urgentemente. Isso é a infância. A gente não dorme, a gente tem uma urgência, porque tudo é urgente, um bebê exige tudo, mas ao mesmo tempo devagar, porque a gente planeja viver o futuro com ele. A gente quer que ele cresça e que a gente veja ele crescer. A gente sonha ver ele adulto e tal. Aí ele diz, depois de te querer... Não, ele diz, prometo te querer até o amor cair doente. Preciso, então, partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. É a adolescência, né? Eles não querem saber da Não gente. querem. Eles querem saber dos pares, eles acham que tudo que a gente fala tá errado. Amigos, E aí é o mico. momento da gente saber se afastar o suficiente para deixar eles brilharem. Sabe o contra-regra do teatro? Todo vestido de preto, ali o background, mas deixar ele construir o protagonismo dele dentro de limites, Sim. dentro de, obviamente, com regras claras e tal, mas deixar ele construir a sua saída, ter um pouco de paciência. Se a gente consegue plantar bem na infância e respeitar a adolescência, chega o momento da vida adulta. E ele diz, depois de te perder,
te encontro, com certeza, talvez, num tempo da delicadeza, onde não diremos nada. Nada aconteceu, apenas eu seguirei como um encantado ao lado seu. É quando a gente vira adulto e a gente passa a cuidar dos nossos pais, né? Então a gente penteia o cabelo, troca a fralda, pergunta se tomou o remédio, ajuda a atravessar a rua, liga para saber se comeu, né? A gente inverte os papéis e depois a gente se despede. E quando a gente se despede e sai desse plano, né, da vida, a gente continua como encantados, como um encantamento, como uma magia, como uma marca que segue com eles, mesmo quando eles já partiram. Então, eu acho que essa experiência é muito bonita, mas é para quem quer. E eu citaria uma frase do Quando Somos Um Só que diz assim: estar com você é a melhor forma de ter esperança no mundo. Então, estar com os filhos é para mim a melhor forma de ter esperança no mundo. Com certeza, que bom, meu Deus. Só vou ter você aqui para falar isso para muitos pais que precisam ouvir, né? Para a gente desmistificar várias coisas e tentar encontrar um novo caminho mesmo, né? Sim. Para que a gente tenha um mundo melhor, pessoas melhores, né? Mais conectadas, mais preocupadas um com o outro. Uhum. Você ajuda tantas crianças, famílias, pais, mães. O que é que te motivou a seguir esse caminho, a trilhar? São 20 anos, mais de 20 anos de experiência, né? Eu, antes de fazer psicologia, eu estudei numa escola muito tradicional aqui de Salvador. Eu queria fazer psicologia, ciências sociais e filosofia. E assim eu fiz. E eu me lembro que o pessoal da escola me disse assim: meu filho, não faz isso. Seus pais investiram tanto dinheiro para botar você numa escola boa. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Meu pai é engenheiro, minha mãe é advogada, o marido de minha mãe, médico. Então eles diziam: faz uma medicina, faz uma engenharia, faz um direito que vai ser melhor para você. E realmente naquela época talvez fosse. E eles me professaram a seguinte coisa: isso não vai dar em nada. No máximo que você vai conseguir é ser professor. E olha no que deu. Eu fiz filosofia, larguei. Fiz ciências sociais, larguei. Fiz psicologia, concluí. E virei professor. Então eles estavam certos. Eu acho que eles professaram certinho. E eu sempre tive um fascínio por essas dimensões do social, da filosofia, da psicologia. Essas coisas sempre me interessaram. E eu acho que a profissão que mais parece comigo é a chance de eu ajudar as pessoas a inventar outras histórias. O tempo inteiro, reescrever suas histórias, né? O tempo inteiro, todo dia. É isso que eu faço minha vida toda, aqui, nesses espaços ou nos espaços clínicos. No fundo, de maneiras distintas, é mais ou menos a mesma coisa. É ajudar as pessoas a reescreverem suas próprias histórias. E com isso eu me reescrevo como pessoa, como sujeito, como profissional. Então é uma aventura pra mim, sabe? Eu nunca vou igual e nunca saio igual. Saio desse podcast diferente, saio de uma sessão diferente, então eu tô trocando de roupa o tempo inteiro, sabe? De roupa simbolicamente falando. Então, eu acho que é bem animado. Eu gosto muito do meu trabalho. Que bom que eles estavam certos e nós tivemos a sorte de ter você para aprender todo esse conhecimento que você está passando aí pra gente, viu? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada por ter conseguido esse horário aqui com a gente. Foi uma honra, um prazer mesmo ter você aqui. A casa é sua, viu? Muito obrigada. Eu que te agradeço e parabéns pelo seu trabalho, que é incrível. Obrigada. Se você conhece um pai que precisa ouvir essa conversa, compartilhe esse episódio, porque a presença importa e o vínculo se constrói no dia a dia. Se você é uma mãe que não pôde dar aos seus filhos um pai presente, participativo, dedicado, saiba, a culpa não é sua. A responsabilidade pela presença é de quem escolhe estar. Ou não. Você já carrega muito. Esse peso não é seu. Beijos e abraços daquele que acolhem, mesmo de longe. A gente se encontra no próximo episódio ou lá pelo Instagram do Laços Fraternos, onde o papo continua, o afeto se espalha e os laços só crescem. Beijos e até mais!